Inclusive, eu até sistematizei um data show. Eu e a Heloísa Fernandes sistematizamos aqui. Vocês já vão ter assim um roteirinho que depois vocês vão poder seguir e me dar um feedback. Eu também vou convidar vocês para ir no consultório e dar um feedback do que vocês transformaram. Então, ele tem uma sistematização e o objetivo principal, se eu já atingir a meta no final da palestra, é abrir a nossa percepção para ter mais espaço, mais sensibilidade, principalmente mais abertura, né? O seminário é para criar uma abertura, um espaço, uma sensibilidade, uma expansão de consciência para a gente aprender mais. Vocês vão ver mesmo no meu próprio exemplo. Quando a gente começou, dia 12 de dezembro, eu tinha lá um certo número de coisas para passar. Aí achei que a cabeça estava lotada. Passei, aí foi para 30 de janeiro. O troço abriu mais ainda. Aí depois foi, não me lembro. Depois foi o outro e o último. O último foi quando? O último foi 12 de maio. Aí eu falei assim, bom, agora está lotado. E nada. Aqui que o troço deu um pulo, que vocês vão ver, que chama assim, salto quântico. Salto quântico é quando você pega assim informações tão importantes que a tua vida ela muda. E por que eu nunca desisti de fazer essas apresentações aqui? Porque quando eu atendo as pessoas que vêm, o que eu observo? Eu observo que elas fazem isso aqui, ó. O exemplo Tito, que chegou bem cedo, eu estava conversando com ele, é a Genô, né? Genô, ele autorizou eu falar, está lá no fundo da sala, ele chegou aqui, conversou comigo, ele veio a todos. Foi o único e veio a todos. E o seminário era gordinho. Dia 12 de dezembro era de gordinho. Não tinha gordinho. Aí, autoestima era para gordinho. Não tinha gordinho. Mas o problema não era o gordinho, era o meu sistema de crenças que não estava atraindo os gordinhos. Agora vai ter gordinho aí pra cá. Bom, mas que história é essa de... está falando do Agenor. Aí o Agenor, por exemplo, é um exemplo. Ele vem, senta ali, pá. Aí vai a consulta. Quando ele vai a consulta, vocês tiveram neurônio espelho, que é o meu seminário de coração, que eu mais gosto, do neurônio espelho. Ainda não deu repercussão mais legal. É o que eu mais amo, neurônio espelho. Aí é sempre neurônio espelho, estou atendendo ali, eu estou espelhando para a pessoa espelha para mim, aí eu faço o quê? Estou aprendendo. Por isso que chega aqui e fala coisas que eu não sei que eu tenho. Eu estou todo dia ali espelhando e aprendendo. Aí eu olho lá o pessoal que veio, eles começam a melhorar. Eu não sei o que eles estão melhorando. Depois também vocês vão ver por que eu não sei. Eu vou explicar. Se vocês não entenderem, vocês cobrem de mim, que eu tenho que explicar por que eu não sei que eles estão melhorando, mas eu sei que eles estão melhorando. Por que eu não sei que eles melhoram, mas eu sei que eles melhoram? Porque os exames melhoram pra caramba. A vida da pessoa melhora a beça. Aí eu quero desistir. Tá no trabalho, eu estou estressado, eu fico cansado, eu fico tenso. Aí eu ficava, aliás, eu vou mostrar a vocês que eu não fico mais. Nem me importa se eu estressei também. Não fico mais, vou explicar porque eu não fico mais. A Vanessa aqui nesse canto, eu não fico mais. Então, o que acontece? Você aprende uma coisa e você deixa de ficar com uma coisa que te fazia mal quando você muda de crença. O que é uma crença? Uma crença é uma coisa que você acredita e você dá um valor àquela coisa, até explode a sua vida, a vida dos outros, porque você acredita numa ideia, apenas uma ideia, que na maioria das vezes não faz mais sentido. Isso que a gente vai batalhar cientificamente aqui. Então a Genô, por exemplo, é um exemplo de eu não parar. E toda vez que eu dizia que eu ia parar, que eu não ia mais fazer os seminários, aí eu sentava para atender, o primeiro, o segundo e o terceiro, eu ia atender, era como se o campo, vocês já estão acostumados, com a nuvem de informações que a gente vive, dissesse assim, não cara, atende aí. Mas a nuvem vem de um jeito tão sutil,
e tão bom, eu não tenho como não fazer. Mas eu sempre fico dizendo, eu vou fazer mais um seminário, eu vou fazer de 6 em 6 meses, vou fazer de 8 em 8 meses. Aí vem a nuvem e diz assim, não. Entendeu? Então isso vocês vão entender. A minha proposta aqui é mostrar isso cientificamente para vocês. Tá? Então o que eu vi? O Agenor, por exemplo. Aí ele vem, eu olho e digo, caramba, alguma coisa aconteceu lá no Agenor que os exames dele melhoraram. Por exemplo, a minha crença de endocrinologia, para ele que já estava precisando de 5 famílias de remédio, né? Dizia assim, o próximo passo é insulina. Hoje, eu pego os exames do Agenor, ele não está nem mais usando remédio para diabetes, nem muito longe de diabetes, de nada, ele é novinho. Agora, pergunta a idade dele. Pergunta, é falta de educação. Mas você olha para ele, não faz a idade dele. Né? Mas ele tomava 5, hoje ele precisa de 1. Aí vocês vão entender o que acontece, porque eu vou procurar explicar cientificamente o que acontece para vocês não ficarem com crenças vencidas. Entendeu? Então, vamos lá. Aí eu não parei, a Agenor veio em todos. Ele é um exemplo, mas só foi ele? Não. Teve gente que eu atendia, sinceramente, tinha vontade de me suicidar e jogar pela janela quando a pessoa vinha. E a pessoa não aceitava nada de bom, não pegava nenhuma coisa boa, era só negativo. Impotência, resistência. E vocês vão ver que mudar não dói, o que dói é a resistência em mudar. Aí a pessoa que ela resistência em mudar, ela é desesperada. Aí de repente a pessoa veio no seminário, nem ela sabe, quando ela voltou do seminário, mudou. E eu fiquei cheio de culpa de estar pensando mal daquela pessoa, porque eu pensei em jogar pela janela e torcer para ela não vir. Entendeu? Então vamos lá. Então, Agenor, muito obrigado por você ter vindo. Você, sem saber agora, você está sabendo, você é responsável por a gente estar aqui. Porque você sempre que vai lá, aí o universo diz, não para, faz aí, vai resolver. Entendeu? Então é isso. Aí eu vou contar outra história, porque uma história a gente vai aprendendo. Eu comecei, depois de dar os seminários, a querer descobrir o que era assim. Eu comecei, olha só, não tem nada de maluquice. Vocês vão ver isso aqui até nas transparências. Eu falei assim, o que é a minha alma? Fiquei perguntando assim, quem sou eu? O que é a minha alma? Aí depois eu fui ver que para entender a minha alma, eu tinha que entender a alma da minha família. Aí comecei a fazer um GPS, um mapa da alma da minha família. No virtual, né? Você não chama o Google, não aparece lá o mapa, lá, uma bolinha lá. Então comecei a fazer um Uber da minha alma e a alma da minha família. Achei muito interessante. Só que quanto mais eu ia aprendendo sobre a minha alma e a alma da minha família, eu comecei a descobrir que embaixo da alma da minha família tinha um tal de subconsciente. Olha só, hein? Um tal de subconsciente. Esse subconsciente é mais para vocês entenderem o que é. Vocês comeram, eu comi queijo bola, pão integral, café puro e banana. Olha só, banana, pão integral, queijo bola, hoje é sábado, feriado, feriado seminário, queijo bola. E tomei café. O que está acontecendo isso? Tudo isso, junto com a minha respiração, junto com a minha energia vital, tudo isso está virando o quê? O meu corpo. E ainda está produzindo energia para eu ficar falando aqui. Quem é que está fazendo isso? É o meu consciente? Não. É o meu subconsciente cerebral. Aí ele trabalha só com a bagatela de 400 bilhões de bytes. Ele trabalha com 400 bilhões de bytes por segundo. Para fazer isso, ele não pode ser detalhista, concorda? Ele tem que trabalhar muitas coisas, né? Oxigênio, glicose, memória, produção de anticorpos, se defender de vírus, bactérias,
se adaptar às notícias ruins, e tem que fazer tudo isso. E segundo, é muita operação. Subconsciente cerebral, estou pensando aqui. A minha alma, a alma da minha família, subconsciente cerebral. Agora, o meu consciente diz assim: não vou mais beber o vinho todo, só vou beber um quarto da garrafa. Não vou comer bolo com açúcar e gordura, que inflama o meu DNA. Vou organizar minhas contas para não entrar no cheque especial. Aí você fala um monte de coisa, diz que vai fazer um monte de mudanças. As mudanças acontecem. Aí a gente vai sistematizar que aqui não tem surto nem mágica, tem trabalho. Porque eu nunca vi nada que dê prazer sem dar trabalho. Se dá trabalho, dá prazer. Se vocês puderem examinar a crença, eu agradeço, mas aí eu tenho sentido, entendeu? Mas dá muito trabalho, dá muito prazer. Então, o subconsciente da minha alma e da alma da minha família trabalha com 400 bilhões de bytes. E o consciente no máximo 2.000 bytes por segundo. Aí eu pergunto para vocês, quem é que manda? O consciente ou o subconsciente? Já atendi uma moça, 53 anos, mas tá, a moça está super bonita, super inteira, tomando toda, inteira. Aí eu estou atendendo ela, sabe que ela falava o tempo todo sem parar? Que ela queria emagrecer. O tempo todo, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Aí, eu fui olhando a alma dela, a alma da família dela, o subconsciente dela. Era mais uma pessoa, desculpa, mas a senhora não precisa emagrecer, você precisa do quê? Tratar a sua neurose. Porque isso aí é neurose, no meu tempo, a gente chamava de neurose, chamava a senhora de neurótica, mas agora é bonitinho, transtorno de ansiedade, mudou. As palavras estouram agora, transtorno de ansiedade, não, neurose mesmo. Só está chamando a atenção, enchendo o saco com isso. E a vida está passando só vendo, desculpa, mas não acontece nada, só tem que tratar essa maluquice. Eu falo assim, então por isso meu marido não volta para mim. Isso ele já viu essa maluquice, ele não tem mais essa maluquice, entendeu? Mas vocês vão ver aqui que a gente não está aqui para julgar, mas isso é treino. Aí eu tenho que errar para vocês. Eu tenho que errar para vocês entender, tá? Então, continuando aqui, ó. Alma da minha família, minha alma, consciente 2.000, subconsciente 400 bilhões. Quem é que manda? Quem é que manda? O subconsciente manda. Tem uns vídeos antigos, vocês vão ver, tem um monte de vídeo antigo meu que eu dizia assim, que o cara perdia a chave. O cara perdia a chave no Barra Garden aqui. Aí eu encontrava um paciente lá no Barra Shopping e falava assim, o que você está fazendo? Ele falava, está aí no vídeo, está lá no YouTube. Ele falava assim, estou procurando minha chave. Eu falei, você perdeu aonde? Ele falou assim, eu perdi no Barra Garden. Eu falei, perdeu a chave no Barra Garden? O que você está fazendo procurando a chave no Barra Shopping? Aí o cara falou assim, mas aqui tem mais agência de banco. Tem mais agência de banco, né? Então o cara perdeu a chave no escuro, estava procurando na luz, porque na luz tem mais chance de ele achar. Então, o consciente dele para cá e o subconsciente para lá. A vida pode dar certo? Não. A saúde fica legal? Não. É isso que é o biologia de crença. A saúde não fica legal com essas neuroses e essas psicoses. Não fica. A vida é para fluir, a alma tem que fluir e nós somos formados de energia e informação, não dá para a gente ficar parado, tem que fluir. Aí não dá certo. Por que eu estou falando desse exemplo? Vim aqui assistir um curso no Windsor, um cara lá dos Estados Unidos, ele veio para ensinar que o cérebro inflamado, vocês já ouviram falar isso por muitos anos, né?
era tudo mediunidade, não tinha nada de ciência. Sempre falei do tal do cérebro inflamado. Hoje só se fala em cérebro inflamado. Aí o cara vem falar que à medida que você usa determinados remédios, aí o cérebro inflamado começa a funcionar melhor. Ela trabalha com terapia cognitivo-comportamental, neurocientista, neurociência faz, e os caras já trazem os estudos científicos mostrando que o tal remédio é uma crença também, que tem gente que fica contra o remédio, é uma crença, vocês vão escolher crenças a partir de possibilidades. E os caras acham que remédio é ruim. É uma crença. Né? Como acreditar em Papai Noel é uma crença. Acreditar que a Dilma vai voltar e tudo vai melhorar é uma crença. Não adianta você querer mudar isso. Não, pode ser uma falsa, melhor, mas é uma crença. Aí, falando ela, estuda isso. Eles já mostram cientificamente que o tal remédio, ele melhora realmente o cérebro. Aí melhora a autoimagem, a autoestima, é químico. Mas vamos parar de ter crenças contra as coisas que podem até ajudar a gente dependendo do instante. Aí vai lá, o remédio melhora. Autoestima, autoimagem, concentração, atenção, autoestima, coerência. Lembra aquele negócio de não precisar emagrecer e só ficar falando que está gorda? Ou então está gorda dessa e age como magro? O remédio vai e melhora isso. E como ela é cientista, eles também mostram lá cientificamente que melhora. Agora, por que eu acredito no remédio? Porque por algum motivo, vocês vão ver aí, há muitos anos atrás, eu sei lá porque eu comecei a torcer pelo remédio. Imagina você torcer por um time de futebol que nem existe. Aí eu comecei a torcer pelo remédio. O remédio foi farmacogenética, farmacoengenharia, engenharia genética. O cara foi lá, desenhou a molécula e eu torcendo aqui no Brasil, o cara desenhando a molécula lá nos Estados Unidos. E eu sempre perguntando até a representante do laboratório, meu remédio estava sendo o quê? Desenhado. Eu vou mostrar até um retrato meu. Aí, na época, eu estava torcendo pelo remédio. Vocês vão ver como eu era, e eu torcendo pelo remédio. É um fato, não é mentira, tá aí. Coisa de maluco, não é torcer por um remédio que você não conhece, eu torcendo por um troço que está certo. Belo dia eu soube que o remédio estava pronto, já tinha sido lançado na Europa e nos Estados Unidos. Aí eu comecei, na medida do possível, a acompanhar o remédio, torcendo pelo remédio. Aí o remédio deu certo. 3 anos, lançaram no Brasil. No lançamento tinha gente da minha faculdade, que hoje dá aula nos Estados Unidos, e dando aula lá de lançamento do remédio no Brasil. Aí eu fui lá, acabou o lançamento, sentei lá à mesa com o cara e falei assim, cara, essa Brastemp todo, o troço BMW mesmo, ele funciona, ele é bom, ele é ótimo, ele funciona, ele é bom. Eu falei para ele assim, quando é que a gente jogando futebol, há 40 anos atrás, lá na 28 de setembro de 57, marcando bola para jogar futebol, com aquelas apostilas surreais, e imaginar que a gente estaria vivo, você dando aula, Rafa dando aula, mas não sei aonde, vindo aqui, com essa sabedoria toda, falar de epigenética, vou falar para vocês epigenética. E aí, todo gostosão, todo bonitão, um remédio foi desenhado para melhorar 8 hormônios do cérebro. Passou o tempo, foi lançado no Brasil, comecei a usar o remédio. Antes disso, já fiz propaganda, só na possibilidade, só na intuição, só na atenção, fui fazendo, depois eu fui prescrevendo. Só que eu não sentei ali para assistir a aula. O cara veio, falei com ela. O cara veio, deu a aula, explicou que eles acompanharam 3, 4 anos e que as pessoas realmente melhoravam de tudo isso. Você vai dispensar uma coisa dessa que o Papai do Céu fez? Você vai dispensar como. Tem gente até que chegou minha mãe, que eu botei isso lá no vídeo no YouTube, dizendo que eu estava apaixonado pelo remédio. Aí, calma aí, doutor, canja de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Aí, mandou um monte de coisa, eu respondi lá para ela, contei essa história para ela, botei lá na resposta essa história que eu estou contando para vocês.
Aí, resultado, o remédio deu certo. Né? Mas o remédio é tudo? Não. Vocês vão ver aqui o remédio, ele pega o quê? Ele pega uma dimensão. Que dimensão? Ele pega a dimensão biológica. Ele pega a dimensão. Agora, é importante quando você medica a pessoa melhora da química, ela junta o tico e o teco, ela consegue aprender. Aí quando você não melhora aquela química, é um desespero. Antes desse remédio e outros remédios, você via a pessoa que você estava atendendo, você queria dar uma notícia boa. Vocês conhecem pessoas que você quer dar notícia boa, a pessoa está lá, aí a pessoa. Aí às vezes é parente, é filho, então às vezes a lista quer dar, aí mulher vai arrebentar. Marido também, mulher também. Não é só botar a culpa no marido e botar a culpa na mulher, que são os dois, né? Então vocês vão ver que eles perdem a chave aqui e eles vão procurar lá a shopping, porque lá as lojas são mais bonitas. Aí quer que o casamento dá certo, pelo menos já não foi feito para dar certo. Ela já começa com uma crença que tem que dar certo, aí leva a família dele, a alma da família dele, e ela leva a alma da família dela. Geralmente, ela precisa tratar a alma da família dela e ele precisa tratar a alma da família dele. Aí as duas famílias ficam na porta dela e se separam. Isso é o que acontece, vocês vão ver aqui. Aí, biologia. Estou contando essa história para vocês, tem que ser rápido, porque a vida maluquice tem que ser rápido. E vocês vão ver que é uma frequência. Aí o remédio deu certo. Ela veio aqui, assistiu. Não foi um dia que você veio? Foi. Autoestima, não me lembro qual foi. Ou foi neurônio de espelho. E você veio aqui assistir. E você veio aqui assistir. Neurônio de espelho? Neurônio de espelho. E ela também, ela entendeu isso que eu estou explicando aqui, antes de eu explicar, eu estou explicando, mas ela entendeu antes. Porque ela mandou um paciente que precisava do medicamento. Se o paciente não usar o medicamento com toda a habilidade dela, com todo o conhecimento dela, ela vai ter dificuldade. É lógico que tem outras coisas, mas eu estou falando assim, no geral. O que já melhorou com esses seminários? Hoje, o número de pessoas que eu atendo, que fica assim, no lance de jogar a bola e a bola voltar, diminuiu pra caramba. Por quê? Quando eu começo a perceber que eu estou mudando minhas crenças, aí o que eu faço? Eu, em vez de querer convencer, eu passo o medicamento para ver se o medicamento ajuda. Quando o medicamento ajuda, aí é mais fácil mostrar àquela pessoa que o tico e o teco cooperando é muito melhor do que o tico e o teco disputando poder. Vocês vão ver isso. A química do cérebro, aquela história que eu falava de inflamação do cérebro, só se fala nisso hoje. Inflamação de tudo, mas principalmente inflamação do cérebro. Aí eu falei, um medicamento melhorou as inflamações do cérebro, melhorou. Não, porque o universo quer 8 transmissores, a pessoa melhora, fica mais fácil dela mudar crenças. Isso vocês vão ver a importância de vocês mudarem crenças, mas não crenças conscientes. Crenças conscientes, eu digo assim, crenças subconscientes, crenças de DNA, de célula, eu vou falar isso. Não é que a crença fica lá no DNA e ele fica ali muito além do DNA, daqui a pouco nós vamos falar também. Mas vocês já estão entendendo assim, ó. Melhorou aqui o biológico, melhorou o sistema de crença, nós somos sistema de crença. A crença que determina a biologia, isso nós vamos ver. Crença determina a biologia, vamos falar sobre isso, né? Aqui vem a emoção, que é outra coisa forte pra caramba. A emoção, ela tem que fluir, Se eu quero ir para o recreio e pego o BRT em direção ao Leblon, a minha emoção não flui. Como é que você sabe que a emoção não está fluindo? Gastrite,
colite, rinite, bursite, ombite, torcicolo, lombalgia, cálculo renal. Então, eu vou mostrar como as minhas crenças estão mudando, né? E a gente foi doutrinado na faculdade dizer que a gente não pode curar, até hoje, né? Eu vou falar alguma coisa assim, no final ele vai me dar expor, porque ele vai dizer que tem que ter evidências e... ele está certo, não está errado, não, eu sigo ele. Evidência de fundamentação. Tá certo? Você levar na cabeça para aprender. Ele fala assim, tem que ter evidências e fundamentação, tá? Tudo que eu estou falando aqui tem evidência e tem fundamentação. E a única coisa que eu quero aqui é que vocês entendam assim: cooperar é uma malandragem. Eu vou explicar isso. É uma crença muito mais adaptativa do que você competir. Nós estamos numa sociedade que é todo mundo competindo um com o outro, e a energia só travada. Você vai no pronto-socorro, você vai no ambulatório do estado, do município, doente quase não tem. Tem gente pegando a chave, deixando a chave no barra shopping e vindo barra carne, agora ao contrário. E aqui tem mais jardim e tranquilidade. Mas eles fazem isso porque querem? Não. O sistema de crença deles está num estágio de evolução e aquilo é o melhor que eles sabem fazer. Aí você não está julgando, aí você está aprendendo com o outro. Ele está ali não porque quer, mas porque aquilo é o melhor que ele tem. Agora, se você conseguir criar um ambiente que o cara experimente, aí o cara dá um salto. E é isso que foi acontecendo aqui aos sábados, no sábado por mês. As pessoas foram dando salto e eu fui dando curvas cada vez maiores, até assustadores, até assustado. Mas é isso que a gente está fazendo aqui. Ninguém é obrigado a trocar nada, ninguém é obrigado a concordar, ninguém é obrigado a acreditar. A nossa missão aqui é abrir um espaço na nossa mente para a gente aprender a primeiro coisas que tenham mais qualidade. Tanto é que hoje eu sou um dos caras, talvez até o número 1, que mais prescreve esse remédio que eu falei para vocês. Talvez eu seja o maior prescritor do remédio que melhora o cérebro. Por quê? Porque eu comecei a acreditar nesse remédio desde o período que ele começou a ser desenhado. O cara escreveu para mim lá, eu botei lá nos vídeos no Facebook, quem acompanha sabe, preparando para essa palestra. Aí o cara botou lá que ele era materialista. Não vai discutir com o cara que é materialista. Aí é só uma crença, para discutir com ele é uma ideia, aquela cabeça do cara. Aí hoje a explicação dele que ele era materialista. Aí eu coloquei assim para ele: cara, um belo dia, o teu pai teve a intenção de pegar a tua mãe, ou a tua mãe pegou o teu pai, ela podia ficar cansada. Aí ele resistiu lá, e aí aquela intenção, olha só, intenção, o pai dele, o pai do cara, ou a mãe do cara, teve uma intenção, começa com a intenção, foi lá e pimba, pegou o cara, né? Espermatozoide, óvulo. Aí surgiu o cara materialista. Pô, aí eu falei para ele, só para a intenção. Aí, o que você não vê, porque ele acredita em matéria, isso que a gente chama de matéria. Isso aqui é energia. Essa aqui é energia e informação, a gente chama de mesa, e chama isso de matéria. Aí o cara acredita nisso, só que ele foi feito de que maneira? Uma intenção, papai, mamãe, tudo, aí o cara nasceu. Aí tá ele aqui. Eu só respondi isso para ele, né? Pensar. Vai discutir crença? Não vai discutir crença.
Mas só eu estou fazendo um retrospecto, né? Eu preparei isso? Não. Eu vou contar outras coisas para vocês verem como vocês podem sair daqui, aprender pra caramba, dar pulos de qualidade na vida só usando uma coisa: atenção e intenção. Vocês vão ver isso, tá? Então, recapitulando, olha a coisa. Eu comecei com uma loucura de torcer com um remédio que ia ser desenhado, né? E o cientista está lá no outro lado do mundo, nem sabendo que eu estou torcendo por um troço. Você também vai ver isso, ele está dizendo. Aí o troço acontece, isso é inimaginável 40 anos atrás. Aí o troço vai dar certo. Aí eu sou convidado para ir assistir a aula, que era a aula que mexia com as minhas dúvidas todas. Aí o cara da aula, eu digo assim, caramba, é isso aí mesmo, é isso que eu estou vendo. Mas por que eu estou vendo? Porque eu estou crendo. Você crê, e depois é que você vê. Entendeu? Então, se você crê que os seus problemas só são oportunidades de aprendizado, eles são insolúveis, o que você vai ver? Se a tua mamãe, vou falar já da minha família, né? Tua mamãe, você pegava uma garota legal, aí ela dizia assim: meu filho, eu mudarei o seu caminho. A garota deitava na tua sopa. E quando você ia se relacionar com ela, tu ia achando que tu era mais chica e ela no avião. Aí deitava na tua sopa. Mas aquela crença ali levaria o teu caminho. Interfere em tudo, né? A crença interfere em tudo. Crença manda na biologia. Vamos ver. Aí nós tínhamos aqui, você melhora o material, você melhora o teu sistema de crença, para você decidir melhor, melhora um pouco a emoção, mas você tem que trabalhar tudo. Aqui você vai trabalhar o resultado. Aí eu estava conversando com a Agenor, é por acaso não. O Agenor não foi atendido no laboratório, aí ele escolheu deixar o exame para depois, não foi Agenor. Deixar o exame para depois, chegou aqui mais cedo, entrou, sentou ali, eu sentei ali. Aí ele falou que tinha deixado de fazer o exame, porque ele priorizou, ele não é curto, ele que já sabe, vinha à palestra. Aí sentou ali, começou a contar a vida dele para mim. Começou a contar a vida dele para mim. Aí eu fui observando como é que o Agenor funcionava, né? Ou funciona, né? Graças a Deus, e como funciona bem, né? Isso chama, assim, dinâmica humana. Ou seja, como é que o ser humano funciona? Como eu estou mobilizado para passar as informações, eu sentei ali com a Agenor, graças a Deus, já vocês que me deram essa oportunidade. Fiquei prestando atenção no Agenor. Em vez de estar assistindo a Globo, ou se noticiário repetido de todas as desgraças do mundo, nada contra, mas tem exagero, vamos mudar o subconsciente assim. E fiquei ouvindo o Agenor, mas aprendendo. Aí o que eu ouvi? E ele lá dentro das memórias dele traz um monte de informações preciosas, né? Aí eu fiquei olhando e vendo e ouvindo e sentindo essas informações privilegiadas, excelentes que ele tem dentro dele. Aí essas informações geram conhecimento. Aí ele teve três filhos, um filho. Quantos netos você tem? Tem netos? Duas netas. E ele teve isso com o quê? Com o material lá do cientista resultado? Não. Ele teve isso aqui com uma coisa invisível que ele traz na memória dele, ou seja, na alma dele. Aí eu fiquei olhando assim. Aí vi a informação dele, desde o início ele foi contando a vida dele, se transforma em conhecimento. Aí vem esse conhecimento aqui e gera resultados. Claro, ele é fera. Sentadinho ali, falando para mim, eu estou ali. Agora, esses resultados aqui,
eles são frutos do quê? Da biologia, do sistema de crenças, da emoção, enquanto aquilo ali nem está percebendo que eu estou encantado e aprendendo, e aquilo ali já virou sabedoria. É sabedoria. Ele não tem doutorado, nem precisa de doutorado. Já tem um doutorado que você está discutindo, que é informação, conhecimento, resultado, mas ele tem o que? Sabedoria. Agora eu falei para ele, Agenor, santo de casa não faz milagre, é lógico que tu conseguiu os resultados lá na tua vida, é um cara de sucesso. Se a gente perguntar assim, o que é um cara de sucesso? Sei que ele é especialista agora em alavancar pessoas. Tá? Então ele é especialista, estuda pra caramba, investe horrores. Investe pra caramba, e como investe? Aí eu já falei para ele assim, cara, tu já investiu pra caramba, agora está na hora de você ter a colheita do que você semeou, do que você está lutando, mas tem que ter uma formação para alavancar ele. Isso que está fazendo aqui. Isso é tudo. Ele não dá bobeira. Dá a oportunidade, está aí lá. Agora ele vai precisar de uma informação para alavancar ele. Ah, sou eu que vou dar? Não. Eu estou aqui de meio de campo, distribuindo bola aqui para ele fazer gol, na minha função. Aí o Agenor está ali, é por acaso isso? Não. Sentei ali, aí ele passou um monte de coisa. Agora, mesmo ele criando os filhos dele, eu falei assim, Agenor, vê se tu traz a tua filha, porque a tua filha que precisa, a outra filha também precisa. Eu conheço, né? Como tem gente aqui que quem precisa é o filho, mas a pessoa que vem, ou a filha e a pessoa que vem, e está fazendo certo. Se ele faz nele, vocês vão ver, faz neles. Isso, que se eu chegar no final da palestra conseguir mostrar isso, vocês vão ver outras coisas aqui, tá? Mas, para a gente começar a ver a importância de vocês terem vindo aqui, vocês não vieram aqui ao acaso, porque essa crença já mudou. Quando eu falo lá, não sou eu que estou falando nada. Qual é a minha função? A minha função é espelhar informações de qualidade. Ah, você posta um monte de besteira. Em um determinado momento, o que é uma besteira, um contexto. Mas num outro contexto, pode ser uma oportunidade. Como ele deixou de tirar sangue para vir aqui, para me passar um monte de coisa boa. Mas eu tinha que estar o quê? Focado. Como ele veio, estou super feliz, ele nem sabe que eu estou feliz. Eu sei que ele precisa de uma informação de qualidade. Agora, não sou eu. Mas ele vindo aqui, eu posso refletir alguma coisa para ele ter acesso àquela informação muito qualidade. Quando eu jogava futebol, eu não era artilheiro. Mas se fosse hoje, eu ia ter valor como jogador de futebol. Porque hoje tem um tal de assistência. Naquela época não tinha. Eu dava as assistências. Até o traficante lá me protegia, porque eu dava as bolas para ele fazer gol. Aí ninguém pode mexer nesse moleque aí, porque ele é meu protegido. Quando ele viveu, eu fui dando as bolas para ele fazer gol. Então isso já vem se repetindo na sua vida, tudo. Então vocês não vieram aqui por acaso, porque acaso não existe no mundo. Vê isso, não existe acaso. Acaso não mantém o universo. Ah, o cientista é materialista, pô, materialista, parabéns para ele, mas está desatualizado. Porque a mamãe e o papai dele tiveram outra intenção. Aí a intenção é quântico. Ah, quântico é uma palavra para enganar o otário. Pode ser. É uma crença. Tem gente que se você bota quântico, nem o que está nada cabeçada, eu evito a palavra quântico. Agora virou no Brasil onda. O Brasil é assim. Eu vou passar algumas pessoas aqui, interessante, vou falar de outras pessoas que há 20, 22 anos, 24 anos estão querendo passar uma coisa que todos nós precisamos. Trocar a competição pela cooperação, que é muito mais inteligente. É fácil não, mas a gente mudando a crença, o que a gente pode fazer é boca a boca.
Então, quântico, o cara que era cientista lá e disse que quântico é maneira de enganar o otário, ele nasceu por uma abstração ali, uma coisa invisível, antimatéria, onda, informação. Mamãe e papai foram lá, pimba, nasceu o cara. Mas a crença dele, se o meu filho tem essa crença, ou ele nasce com essa crença, por algum motivo, é outra coisa que a gente vai também aprender, o filho já nasce com os motivos deles e a gente nem sabe. Ou ele pode ter um sábio dentro de casa, mas aquele sábio vai levar porrada. Todo mundo pode até enxergar o sábio, mas ele não consegue, às vezes, atingir aquele grupo. Mas hoje eu captei minha crença, ele não consegue atingir porque tem alguma coisa que ele tem que preocupar. Eu entendi minha crença. Sei lá o que ele tem que preocupar. A gente estava discutindo isso no congresso. Estavam falando mal do cara. Eu fui lá nos Estados Unidos, na clínica dele. Se eu pudesse, ficava lá 45 dias só para conversar com o cara todo dia. Aí ele disse assim, mas a família dele diz que ele é um opressor. Eles acham que ele é opressor, ele fica na clínica dele conversando com ele. Então, o problema todo é o sistema de crenças. Claudino, muito obrigado. Você chegou ali e passou tudo isso, você não estava pensando, você estava passando tudo isso para mim. Mas também se eu tivesse, por acaso, só com o meu umbigo, eu não ia aprender. Então não existe acaso. Ninguém aqui veio aqui por acaso. Não existe isso. Hoje existe um conceito de física quântica chamado de entrelaçamento do quântico, que é uma coisa difícil que a gente não consegue entender. Mas o que significa esse entrelaçamento? Que existem certas coisas no universo que elas estão conectadas, elas têm uma ligação, mas tem uma ligação num tempo absurdo. Posso contar a tua história? Num tempo absurdo. Então, vou contar a história do Antônio José. E ele chama Antônio José, e não é à toa que eu gosto dele, ele gosta de mim. E não é à toa que ele chama Antônio José, porque não existe isso. Eu só não sei porquê. A gente já conversou também sobre o teu nome, né? O Antônio é um nome importante para mim. E eu gosto dele desde conhecimento. É um entrelaçamento quântico. Aí ele me permitiu contar a história dele, que as minhas, eu já tenho saco cheio dele. Agora descobri mais histórias. Então, história dele. Isso aqui não é para você acreditar, é para você observar. Só. Não existe acaso, ninguém veio aqui por acaso. Você pode ir embora agora, ninguém veio aqui por acaso. Nós somos entrelaçados, ou seja, nas nossas memórias existe uma conexão. Vou falar da conexão, vou falar da Ana Brandt, a conexão dela. Hoje, se ela não quiser falar, eu vou ficar frustrado. Daqui a pouco a gente vai falar da Ana Brandt, mas a gente vai falar um pouquinho pra gente. Mas é o quê? Conexão. Vocês vão ver a conexão que ela vai falar aqui pra gente. Vou mostrar. Então tem uma conexão entre nós. Como eu chego assim, qual é o teu grupo sanguíneo? A pessoa fala, aí eu passo rhodiola rósea. Aí, por quê? A rhodiola rósea é uma planta que resiste na neve. Por que ela resiste na neve? Porque ela tem adaptógenos para resistir na neve. Aí eu passo rhodiola rósea, que é uma planta cheia de informações para resistir à adversidade. O cara é grupo sanguíneo A, surgiu na Sibéria, está vivo no Brasil. E tem gente que não acredita em milagre. Eu acho que só existe milagre. Esse que é o que o cientista vai mostrar. Isso é conexão. Eu passo a rhodiola rósea, tem uma conexão, tem um entrelaçamento quântico ali. E aí o que acontece? O sujeito vai ter um benefício com aquela planta porque ele tem a ver com aquela planta. Exemplo, eu ficava garoto pensando assim, como é que esses pajés, como é que esses caras
dessas tribos, xamã, como é que eles descobrem os remédios? Eles têm aquela conexão com a planta e com a cura e com a informação. Isso hoje tudo isso é estudado. Aí naquela época era garoto, eu entendia isso. Mas vou contar a história do Antônio José, porque eu tenho a minha pessoal, mas aqui hoje eu não vou contar, para mexer com algumas coisas emocionais. Então, contar a dele, depois eu conto a minha para vocês rirem. Tá? Primeiro, a dele. Então, esse entrelaçamento quântico é a não relação causal lá entre dois eventos. Dois eventos, eles acontecem simultaneamente, mesmo que eles estejam separados a bilhões de quilômetros de distância e bilhões de segundos, de horas de distância. Porque essa conexão entre coisas muito distantes, instantânea, é chamado de entrelaçamento quântico. Que não é para a gente entender, porque o Einstein morreu sem entender, o que a gente vai entender. Mas vou contar duas histórias do entrelaçamento quântico para vocês começarem a perceber que vocês não estão aqui ao acaso. Que não existe acaso no universo, senão o universo não existiria. Né? O Antônio, vou contar a história que eu pedi permissão para ele e vou contar. Então o Antônio vinha dirigindo, se eu estiver errado, tu me corrija aí. Ele vinha dirigindo de Cabo Frio. Aquela estrada maravilhosa, bem sinalizada. Aí tudo claro, sinalizado, aí ele vinha lá, cara que não tinha celular, mas ele vinha o quê? O subconsciente dele, que ele não ficaria atento. Aí de repente ele passa na frente dele, como um cavalo. Quando o cavalo, imagina o cavalo naquela estrada e ele correndo pra caramba, o jeitão dele, ele é intenso, vai correndo pra caramba. Aí quando ele tá correndo pra caramba, o cavalo passou, ele teve um aviso. Qual o aviso? Acelera. Isso, imagina a fração de segundos que é, né? O que ele fez? Acelerou. Quando ele acelerou, pum, o cavalo passou por cima. E ele se salvou. Então, ele teve um aviso, né? E o cavalo passou por cima. Logo depois ele foi atendido, estava bem, tinha o médico perto, foi tudo conspirou ali a favor do Antônio José. Aí, o que ele correlacionou? Qual foi a memória que ele correlacionou? Não tem susto, não fiquei impressionado. Quem tem medo de dormir, liga para mim, eu indico para dormir de noite se ficar assustado. O que ele falou? Eu recebi um aviso do meu avô para eu acelerar. Pô, eu achei incrível, eu tinha que explicar o entrelaçamento quântico, é isso aí. Aí claro que eu acreditei, que para mim não tem nada de extraordinário do que ele está falando, que já mudei minha crença. Eu acredito no entrelaçamento quântico. O que tinha acontecido com o avô dele? Aí eu fiquei mais perplexo. O avô dele tinha atropelado uma vaca e morreu. A vaca caiu em cima do avô dele. Isso é entrelaçamento quântico. Outra história que eu vou contar. A minha mulher está aqui, mas ela fica de novo. E na época eu conhecia ela. Tanto é que vocês têm lá na internet uma declaração minha dizendo para ela no DVD, foi gravado lá no Richer, que a gente não escolhe a mulher da gente. Quem escolhe é o DNA. Aí eu estava falando isso, está gravado, não tinha cabelo branco, não tinha barba, e hoje a gente sabe que isso é pura verdade. Mas existem outras explicações que a gente também vai explicar que não é DNA. É mais além do DNA, mas está lá no YouTube. O garoto que botava para mim os vídeos, ele queria cortar esse pedaço, porque ele achava que o mundo ia achar que era maluco falar isso. Isso é puramente científico, tem mais, acabou essa história de que você escolhe, não escolhe, é o seu DNA, e a gente vai ver que muda além do DNA. O DNA é a biologia da crença, não está com essa bola toda que a gente atribuiu para ele, biologia da crença, vamos chegar lá. Então tá lá, tá?
Posso contar que eu não desconhecia, hein? Aqui você está avulso, está com todas as influências, como é que aquelas influências que a gente chama do entrelaçamento quântico, aquelas coisas tudo. Aí eu estava namorando uma garota e naquela época eu era capitão da polícia militar médico e o capitão da polícia já estava com a carga de energia. Cara de bandido, Aí a menina foi me chamou para uma festa. E ela era bem liberal, né? Poxa, a gente andava no meio de Caxias, no lugar que mata os políticos lá, mata os políticos assim como mata mosquito, frio lá, e nada de chegar ao lugar. Quando chegou no lugar lá, tinha um lago, tinha uns peixes de água doce desse tamanho assim. Aí os caras pegavam aqueles peixes, botavam na churrasqueira, não tinha carne não, era tudo lá. E todo mundo fumado, cheirado, morre de bola, doidão lá, cheirado, fumado, e todo mundo doidaço comendo os peixinhos lá. Como aí, Chico, aqui você vai bater a polícia aí, vai aparecer no dia lá, capitão médico, chefe de milícia de drogas, porra. Cara, você curtiu alguma coisa? Nada. Só me restava beber o tempo passado. Mais rápido eu ficava anestesiado. Aí bebi a noite toda para poder aquilo clarear, sair de lá. Eu tinha como sair de lá. E com medo de ser pego lá no meio daquela galera toda. Mas olha só, entrelaçamento quântico. Qual era a decoração da casa? Um doidão, todas as paredes todas pintadas, não tinha móvel, não tinha almofada, era todo mundo sentado no chão. Era um sítio para ficar doidão. Agora, a decoração da cozinha, sabe o que era? Tampa de privado. Então tinha as tampas de privado, os corações, tudo pintado vermelho, bem a estrelinha lá do vermelho, todo mundo doidaço lá, né? Aí passou aquela noite incrível, eu morava sozinho, fui pra casa, né? Sem menino. Quando chegou assim, 9h30, 10 horas, aí minha mãe ligou. Minha mãe era viva. Meu filho, bem com você? Eu falei assim, bem, legal, você diz tudo bem. Meu filho, não vi nada. Sobre você não escutou. Você estava, meu filho, mas imagina, nada tão horrível, horrível, comia peixe. Acho que vai. Falar isso para o psiquiatra, não, sim, o psiquiatra não. Mas tinha um ciclo psiquiatra marcado. Então, para mim, tinha um ciclo enorme. Então, aí, eu vou contar isso para me dar um antipsicótico, um negócio mínimo, né? Mas aí eu não sabia se era entrelaçamento quântico. Então, não, conector, será? Entendeu direitinho. Aí hoje eu entendo essa história, eu entendo a história dele, e cientificamente, foi o espírito, pode dar um nome que você quiser, é memória, a gente chama de memória, igual o PT tem coisa de boa, nomes. Então, a gente chama isso de memórias. Uma memória, ela pode se comunicar em bilionésimos de segundo e bilhões e trilhões de quilômetros instantaneamente. Por isso que eu vou explicar para vocês, biologia da crença, uma ideia que muda muita coisa da gente, inclusive as minhas, que eu quero passar para vocês. Quando o cara escreveu isso, começou a chegar um monte de outras pessoas que tinham descoberto as mesmas coisas nos mesmos instantes, só com outros nomes. Inclusive eu espero mostrar alguns nomes para vocês de coisas que mudam os nossos paradigmas. O que são os paradigmas? Os paradigmas são os nossos óculos, a maneira que nós enxergamos as coisas, né? Antes eu não contava para ninguém esse negócio do peixe, daquele lugar que eu podia ter me ferrado lá, não contava para ninguém.
Ah, minha vida melhorou. Melhorei, já estava mal acompanhado, né? Estava mal acompanhado. Tá vendo? Já pegou um gancho aí? Então, esse lance aqui do quântico tinha uma preconceito. Hoje não tem mais esse preconceito. Aí, quando eu acordei de manhã, eu encontrei uma propaganda de uma pessoa. Aí ela botou isso aqui, ativista quântico. Cara, eu dei um tremedeiro. Olha a minha crença subconsciente. Quando botou ali ativista quântico, eu me senti mal, quase que tive uma convulsão. Meu subconsciente tem uma crença que rejeita essa palavra aqui, como se for um enganador de otários. Mas isso é minha crença, o quê? Subconsciente. Aí eu trouxe para o meu consciente e falei assim, não, eu mesmo sou um ativista quântico. Aí eu já fui e comecei a trocar a crença do subconsciente mais fácil. Que é isso que é minha missão aqui. Minha missão aqui é mostrar que existem tecnologias, que existem informações que, quando colocadas em ação, viram conhecimento, dão poder, né? Dão poder, informação, conhecimento, aí dá poder, dá resultado, e se você estiver bem amparado, eu estou melhorando, né? Bem amparado, sabedoria, entendeu? No caso dele, por exemplo, uma informação de qualidade, entrelaçamento quântico aqui. De repente ele está surfando na praia, aí vem lá um troço que muda o sistema de crença dele, está atrapalhando alguma coisa que ele quer e não acontece. Por quê? A gente agora não está formando memória, não está formando anticorpos, não está fazendo digestão, não está produzindo energia, não está vivo, outra coisa, pode ser de bilhões de crenças. Para isso funcionar, olha só, o esquema científico. Aí depois vocês vão entender melhor a coerência cardíaca, que eu quero falar, e pedir a Ana para falar para a gente sobre coerência cardíaca, é uma coisa nova, mas ela já fala disso há 20 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos. Ela já falava comigo sobre isso há muito tempo. Só que ela estava muito tempo na frente, eu sabia, aí eu fugia dela. Mas hoje ela veio aqui, entendeu? Eu não vou fugir dela, porque agora já não é a hora de fugir, entendeu? Então, o subconsciente ele tem que trabalhar com um código de barra. Aí, ele é automático. Ele tem uma linguagem, ele fala Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Nós queremos que dê